Olá, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem e vamos dar início a mais uma aula de educação física. E hoje o nosso tema, nosso conteúdo é sobre a classificação dos jogos. Então, conto com a participação de vocês. Assistam a videoaula até o final, onde faremos a correção das nossas atividades. Lembrando que esse conteúdo é um dos conteúdos para o nosso simulado, ok? Conto com a sua participação. Então, a partir de agora, nós vamos compreender como são classificados os jogos e cada tipo de suas classificações. Então, os jogos eles são classificados em brincadeiras, jogos simbólicos, jogos esportivizados, jogos populares, jogos competitivos e jogos cooperativos. Então, o que são as brincadeiras? É a ação que se desenvolve no ato de jogar. Aprendizado cultural que se expressa de diversas formas. A brincadeira é um estado existencial das pessoas em diversas situações das suas vidas. Manifesta-se nos jogos, brinquedos em formas de objetos, cultura popular, reuniões de amigos, montagem ou confecções de brinquedo, entre outros. Então, resumindo, eu posso brincar enquanto eu jogo e eu posso jogar enquanto eu brinco. Os jogos simbólicos. A função desse tipo de atividade lúdica consiste em satisfazer o eu por meio de uma transformação do real em função dos desejos. Ou seja, tem como função assimilar a realidade. A criança tende a reproduzir nesses jogos as relações predominantes no seu meio ambiente e assimilar dessa maneira a realidade e uma maneira de seu autoexpressar. Brincadeiras ou jogos de faz de conta, de papéis ou de representações. Aí eu coloquei a imagem, né? Cada um ali está representando um personagem. Então, ele está brincando e, ao mesmo tempo, eles estão fazendo jogos simbólicos, que são coisas de faz de conta. Os jogos esportivizados contêm alguns fundamentos de modalidades esportiva em que as regras são alteradas ou criadas de outra forma, como basquetão, futebol de cadeira, futebol em duplas, tênisbol, câmbio, 10 passes, vôlei-sol e etc. Eu coloquei a imagem do vôlei-sol ou vôlei-lençol, depende da região, né? Nós sabemos que depende da região do nosso Brasil, a brincadeira ou o jogo muda de nome. Então, lembrando, esse jogo esportivizado é a mistura dos fundamentos e das regras de forma lúdica, de forma como uma brincadeira. Então, é um lençol que tem um buraco ao meio e ganha a equipe que conseguir colocar a bola por mais vezes nesse local. Observe a imagem. Os jogos populares são aqueles conhecidos também como jogos de rua ou jogos tradicionais, que não exigem recursos materiais mais sofisticados, pois sua gênese está na cultura popular. Exemplo: queimado, amarelinha, rouba-bandeira, boca de forno, mãe de rua, chuta-lata, manchete, tacobol e etc. Nós sabemos que esses jogos populares, eles também são jogos folclóricos, depende da região, né, de cada estado do nosso país. E existe uma variedade desses jogos populares. E o interessante é que não necessita de nenhum meio, né, nenhum objeto para se desenvolver essa brincadeira ou esse jogo. Os jogos de salão são aqueles em que o jogador depreende menos energia por parte da movimentação corporal. Ele é realizado em ambientes mais fechados, em salas, usando-se tabuleiros e pequenas peças para a representação dos jogadores,
em que suas regras são pré-determinadas. Na atualidade, muitos desses jogos são pré-fabricados, industrializados, como a dama, o xadrez, o ludo dominó, pega-varetas, palavras cruzadas, baralho, desapareceu alguém, transformação de palavra e etc. Então, esse tipo de jogo de salão é o que mais nós desenvolvemos na escola, né? E para quem já me conhece, sabe que eu gosto demais de jogos de tabuleiro. Dama, xadrez, dominó, né? E eu acho mais versátil, de fácil acesso para nós desenvolvermos em grupos, né? No nosso horário do almoço. Então, são jogos que nós podemos jogar com 2 ou mais participantes e jogar em grupo, né? Se torna mais fácil. E agora, com as nossas aulas online, nós estamos jogando com o próprio aplicativo, né? E tem muito aluno que não tem conseguido ganhar do aplicativo. Mas faz parte, né? Ganhar e perder faz parte do jogo. Os jogos competitivos. Além de ser uma atividade física, eles desenvolvem habilidades motoras, foco, disciplina, controle emocional e concentração. Uma situação de competição é aquela em que para um dos membros alcança os seus objetivos, enquanto os outros serão incapazes de atingir os deles. Caracteriza-se como uma situação competitiva. São exemplos de jogos competitivos intelectuais, o cabo de guerra, o jogo de cartas, o xadrez e etc. Então, eu gosto muito de jogos competitivos e cooperativos. E vocês podem observar que, ao mesmo tempo, o jogo pode ser cooperativo e pode ser competitivo. E uma coisa que eu acho interessante, quando a gente joga e quando a gente está brincando, além da gente desenvolver as habilidades motoras, o foco, que é a concentração, a disciplina, né? Porque você aprende a esperar a sua vez, você cumpre regra, você vai tendo controle emocional e concentração. Né? Como eu falei anteriormente, ganhar e perder faz parte do jogo, nem todo mundo ganha e nem todo mundo perde. E quando perde uma pessoa, perde-se uma equipe, né? Um jogo nunca se perde sozinho. Então, é interessante o que os jogos e as brincadeiras podem nos proporcionar, certo? Não é porque vem um nome competitivo que precisa ter violência. Não, é um meio de eu aprender o quê? A me dominar, a ter controle emocional, né? A ter domínio próprio, aprender a guardar minha vez, a obedecer regra, né? Ter disciplina. E o interessante que desses jogos aí, por exemplo, o cabo de guerra, a pessoa é incapaz de ganhar sozinha. Por quê? Porque é uma disputa tanto de um lado quanto do outro, né? Então, quem ganha, ganha uma equipe e quem perde, perde uma equipe. Então, nós vamos para a atividade. Eu espero que você tenha feito as suas atividades e agora eu vou fazer uma correção aqui, lembrando que esse conteúdo faz parte do nosso conteúdo para o nosso simulado. Então, faça a correção, faça anotações. Explique o que é brincadeira. O que é brincadeira? É a ação que se desenvolve no ato de jogar. Ela é um aprendizado cultural que se expressa de diversas formas. A brincadeira é um estado existencial das pessoas em diversas situações das suas vidas. Manifesta-se nos jogos, brinquedos em forma de objeto, cultura popular, reuniões de amigos, montagem ou confecção de brinquedos e entre outros. Então, tudo eu posso fazer de forma de brincadeira, que é chamado de forma lúdica, e eu posso aprender em todo o tempo, né? Com diversos meios aí nós podemos desenvolver a brincadeira e o aprendizado. De acordo com o texto, como são classificados os jogos? Então, eu já expliquei antes cada uma das classificações.
Agora eu só quero que você cite as classificações. De acordo com o texto, como é classificados os jogos? Então, de acordo com o texto, os jogos são classificados em brincadeiras, jogos simbólicos, jogos esportivizados, jogos populares, jogos competitivos e jogos cooperativos. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. Obrigada pela participação de vocês e até a nossa próxima aula.